E aí pessoal, Portes Trader na área aqui. Olha só, vamos começar com o 7º episódio da série Analista. Aqui o nosso 7º episódio vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Aqui a gente vai estar focando no Forex. O pessoal que opera Forex aí vai gostar então desse episódio. Aqui eu vou estar fazendo a análise no par dólar e ien, que na minha opinião é um dos melhores pares para operar no day trade. Então o dólar, o índice aqui no Brasil, o mercado futuro americano, o mercado de ações e mercado Forex, funciona tudo da mesma forma quando você opera com base em análise gráfica, análise de leitura de candle e análise de mercado também. Então, se você tem o conhecimento necessário para poder operar o gráfico e saber entender o que o mercado está falando para você, você tem a versatilidade de poder operar em qualquer mercado que você esteja a fim de operar. Então, aqui eu vou estar focando no Forex. Um recado para quem ainda não viu, até o dia 28 agora de fevereiro, vai estar disponível essa promoção aqui do Workshop 2.0 com o bônus do Super Game. Então, falta poucos dias, apenas 4 dias, 6 horas, 37 minutos e alguns segundos aí para você poder garantir o Workshop 2.0 e receber completamente grátis de bônus o Super Game, que é esse curso aqui que vai implementar ainda mais conhecimento para você poder operar qualquer mercado que você opere com base em scalper no day trade de forma muito lucrativa. O Workshop 2.0 mais Super Game, sem nenhum custo adicional, completamente grátis para quem adquirir até o dia 28. Você tem então poucos dias, 4 dias e algumas horas para poder participar disso. Após quando esse cronômetro zerar aqui, já era, acabou a promoção e ninguém vai mais poder adquirir com o Super Game junto. Então vamos começar aqui então com o 7º episódio da série Analista, analisando então o mercado Forex com o método 4 passos da continuidade 4PC. Vamos lá. Então, como você já sabe, quando a gente está subindo em um mercado em tendência de alta, o 4PC vai ser muito claro para nós quando a gente vê aquela mudança de rompimento de topo. No caso, esse topo vai ter que ser rompido por um candle de força, certo? Quando a gente está subindo, todos os topos vão ter que ser rompidos para o nosso movimento continuar. Porém, nem todos vão ser rompidos por um candle de força, que vai ser a configuração do nosso 4 passos da continuidade do movimento. Então, quando for rompido pelo candle de força, a gente entra com alvos nos topos mais próximos e o nosso stop vai abaixo do nosso ponto de entrada ou abaixo do pivô que gerou o rompimento do topo anterior. Quando a gente está descendo, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, a gente vai estar descendo, todos os fundos vão ter que ser rompidos, porém, quando eles forem rompidos por um candle de força, a gente vai entrar com a nossa operação logo após o fechamento do candle e vamos colocar nossos alvos nos fundos mais próximos. Nosso stop vai acima do nosso ponto de entrada ou acima do pivô que gerou o rompimento do fundo mais próximo. É muito simples e é muito prático. Quando a gente está descendo, por exemplo, a gente estava em um mercado antes aqui um pouco consolidado, certo? A gente vinha descendo, colocando topos, fundos mais altos e tal, só que chegou uma hora que a gente consolidou aqui e essa candle de força parou exatamente nesse suporte anterior. Então a gente tem aqui um nível de suporte de fundo triplo. A gente tem um fundo, 2 fundos e o terceiro fundo ali atrás, certo? Fundo triplo. Então a gente sabe que em um mercado que é um fundo triplo, ou seja, um suporte, a gente pode encontrar 4 passos para que a gente possa fazer a mesma coisa de sempre. Então é exatamente o que acontece aqui embaixo. A gente tem aqui esse suporte, certo? Suporte, fundo, ou seja, fundo triplo. E esse fundo aqui, o que acontece? Exatamente a mesma coisa. E esse aqui sendo rompido por um candle de força. Perceba aqui o candle de força rompendo. A gente tem então o nosso fundo, a gente tem o fundo mais alto, certo? A gente está aqui agora, a gente tem o topo, ou seja, até agora a gente tem isso daqui. A gente tem o fundo mais alto, o topo, e esse topo aqui precisa ser rompido por um candle de força para poder configurar como o setup do 4PC. Então, a gente exatamente aconteceu aqui. Esse aqui é o exemplo perfeito para você ver, tá? Com a candle de força rompendo, alvo nos topos mais próximos. Quando a gente rompe isso daqui, a gente teria que estar procurando os topos lá atrás, nos dias anteriores. Muito prático, muito simples, muito fácil de identificar e muito lucrativo também se você souber fazer isso daqui da forma certa. Nessa subida aqui, por exemplo, várias vezes. A gente tem esse primeiro, certo? Com o topo sendo rompido pelo candle de força. Depois, se a gente limpar isso daqui, a gente vai ter esse fundo aqui. E a gente vai ter esse fundo aqui, certo? Fundo mais alto.
Porque se a gente sobe e a gente desce de novo, e quando a gente sobe, a gente vai romper aquele topo ali com um super candle de força aqui, certo? Rompendo também até os topos anteriores, ou seja, super rompimento do mercado nesse exato momento. Mais uma vez, então aqui a gente tem 2 vezes 4PC nesse curto espaço de tempo aqui. É o que eu falei, todos os topos e os fundos vão ser rompidos em um movimento de alta ou baixa. Então, para você identificar isso daqui, vai ser super fácil. Apenas adicione o candle de força para que a sua operação seja mais lucrativa possível. Caso contrário, você vai estar operando apenas rompimento de pivô. Se você não aguardar o candle de força e entrar de qualquer jeito, rompeu, você entrou, mesmo que seja um candle extremamente pequeno, você vai estar operando simplesmente rompimento de pivô e não o setup 4 passos da continuidade, tá? Então aqui a gente tem o primeiro, certo? 1, 2, a gente tem depois aqui o segundo de novo, subimos e rompemos no candle de força, e depois a gente tem de novo, a gente tem esse fundo, a gente sobe, desce, deixa esse fundo mais alto, concorda? Fundo mais alto, e esse topo aqui, rompido pelo quê? Super candle de força, e a gente joga os nossos alvos lá para trás. Quando você, por exemplo, entrou, né? Digamos aqui que a gente está olhando só essa fração do gráfico aqui, tá? Digamos que a gente está olhando só esse pedaço aqui e não quer, por exemplo, ou não tem como diminuir o gráfico para poder encontrar os topos anteriores. No caso, entramos aqui, né? Cadê o nosso alvo? A gente está lá para trás. Se você não tem, por exemplo, como identificar esse alvo e mesmo assim quer abrir a operação, você tem duas coisas que você precisa sempre prestar atenção. Primeiro, se a gente não vai estar em um nível de resistência, ou seja, se uma resistência está aqui em cima, você obviamente não vai querer abrir uma operação de compra, porque a gente está em cima da resistência. E segundo, se você mesmo assim quer entrar nessa operação sem ter a necessidade de identificar o seu alvo, né, o seu stop vai aqui embaixo. O alvo, cadê? Não sei. Você pode fazer stop gain, que é a partir do momento que você entrou no rompimento duplo, candle de força do topo, você joga o seu stop aqui embaixo e o preço vai subindo e você vai jogando o seu stop para o stop gain e para tirar o máximo possível do seu risco, né? Então depois a gente sobe mais um pouco, forma topo triplo. Até aí tudo bem, vocês estão entendendo o que a gente está fazendo, né? A gente tem subiu, topo triplo. O que significa o topo triplo? Resistência, e a gente vai entrar quando esse nível de suporte da resistência, essa linha aqui embaixo, for rompida, de preferência formando também o 4 passos da reversão, com o topo mais baixo, o fundo sendo rompido pelo candle de força, e é exatamente o que acontece aqui. Muitas vezes você vai encontrar topos duplos, fundos duplos, e você vai encontrar junto com essa figura do mercado, que é uma das mais fortes, você vai encontrar também o 4 passos. Então digamos que a gente tem o topo lá embaixo, lá em cima, certo? Topo duplo. O que você pode encontrar de repente para dar mais poder ainda para sua operação de venda? Porque sabe que topo duplo é venda, né? Então você vai encontrar de repente 4 passos aqui, ou seja, topo duplo e esse fundo sendo rompido pelo candle de força. Mesma coisa, um topo triplo. O que vai ser de repente o topo triplo? Pode ser um 4 passos também, ou seja, topos e o fundo sendo rompido pelo candle de força. 4 passos da reversão nesse caso. Depois a gente continuaria com a continuidade, 4PC. Então a gente tem aqui topo triplo, certo? E esse fundo aqui sendo rompido pelo candle de força. Então topo lá em cima, topo mais baixo, fundo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Perfeito para você jogar o seu alvo nos fundos mais próximos. Vendeu, seu alvo vai nos fundos. Comprou, seu alvo vai nos topos. É muito simples, muito direto, né? Não tem muita enrolação. Quando você ouve pessoas tentando explicar sobre o mercado ou tentando mostrar alguma coisa para você de uma forma super complicada, você pode ter certeza que aquela pessoa não entende muito bem o que ela está falando, né? Quem entende realmente consegue mostrar de uma forma simples para que outras pessoas entendam também. Então olha só, depois que formou o topo triplo aqui em cima com 4 passos de queda, o que acontece? LTB, certo? LTB perfeita no gráfico. O que você vai fazer? Esperar bater na LTB, vai fazer a operação de venda quando confirmar o seu sinal de venda na LTB também, de preferência com 4PC. Então a gente tem o topo lá em cima, topo mais baixo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Alvo nos fundos mais baixos, mais próximos. Muito simples, alvo sempre nos fundos mais baixos. Comprei, alvo vai nos topos mais próximos. O Forex, então, como você pode perceber, esse aqui é o par dólar e yen, tá? Um dos melhores e mais voláteis no day trade, se você quer operar, principalmente se você está operando nos tempos gráficos menores. Esse aqui, como você pode ver, M30 tá lá em cima, né? Eu vejo que algumas pessoas estão perguntando qual o tempo gráfico que eu estou usando. Eu falo sempre aqui nos vídeos, então presta atenção que eu estou sempre falando sobre isso. E aqui você pode analisar aqui em cima, que é M30. Então a gente tem aqui topo,
fundos, certo? Fundos, topos mais altos e o fundo sendo rompido aqui pelo candle de força. 2 candles de força na sequência para você fazer um scalper bem tranquilo aqui e depois continuar o movimento. Então a gente percebe que no Forex aqui lindo, várias vezes, várias oportunidades de venda aqui quando a gente retorna exatamente para aquele topo anterior, certo? Serve como resistência. A gente vai ter esse topo, fundo, topo mais baixo, certo? Topo, topo mais baixo e esse fundo sendo rompido no candle de força. Digamos que você não entrou aqui, você vai usar esse topo, topo mais baixo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Digamos que mesmo assim você não entrou aqui, você vai usar esse topo, topo mais baixo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Sempre uma escada e você sempre vai encontrar o seu ponto de entrada quando você vê o candle de força a favor da sua operação. Aqui várias vezes também, esse rompimento aqui a gente tem o topo mais baixo, certo? Olha o movimento e o fundo sendo rompido no candle de força para alvos nos fundos mais próximos. Muito importante você analisar isso no gráfico, porque isso realmente ajuda muito você a aumentar suas operações lucrativas no mercado de forma muito prática. Fundo mais alto, topo sendo rompido pelo candle de força. Dessa vez foi um pouquinho mais longo, mas mesmo assim deu a mesma coisa, mesmo sinal de entrada. Muito lucrativo aqui hoje, várias vezes. Lá em cima a gente começou a descer, rompemos esse suporte, essa estrutura de mercado anterior. Então a gente tem o topo mais baixo, fundo sendo rompido pelo candle de força. A gente tem o topo mais baixo, fundo sendo rompido pelo candle de força. A gente tem o topo mais baixo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. E a gente continua o movimento. A gente tem o fundo aqui, o topo aqui, topo mais baixo e esse fundo sendo rompido pelo candle de força. Falando um pouco rápido aqui, mas eu sei que vocês estão pegando. O importante é vocês verem como que isso aqui funciona no dia a dia, e quando você vê esse sinal aparecendo no gráfico, você vai lá e abre a operação de acordo com o setup, certo? De acordo com o setup, para que você possa agilizar o crescimento do seu capital. Isso aqui é uma forma de operar super básica e super simples, porém não precisa ser complexo para você ganhar dinheiro, né? Quanto mais simples, melhor, e quanto mais fácil de entender, melhor para você, melhor para o seu desempenho aqui no mercado. Lembrando que o seu objetivo principal no mercado é ser lucrativo. Você não precisa ser o trader que usa as técnicas mais complexas, as mais difíceis. Não, você está aqui para ganhar dinheiro. Então, se for mais simples e mais fácil possível, melhor para você, mais divertido ainda. A gente tem o fundo mais alto e todo esse topo aqui sendo rompido pelo candle de força, objetivo sempre nos topos mais próximos e por aí vai. É muito importante que você veja que esse setup funciona em qualquer mercado. Como você está vendo aqui, isso é o Forex, né? Os vídeos anteriores a gente está fazendo no mini dólar, no mini índice, e durante o dia você vai encontrar várias vezes esse setup para que você possa ir junto com o movimento do mercado. Sempre lembrando que o objetivo do 4PC, tá? O objetivo dos 4 passos da continuidade é você ir junto com essa onda do mercado. Então você vai sempre ir após os rompimentos, porque é o rompimento do pivô, certo? É o rompimento do pivô que vai indicar que o movimento está continuando. E se ele romper com força, ou seja, candle de força, melhor para nós. Então a gente tem aqui topo, a gente percebe que a gente está descendo desde sempre, né? Com fundos mais baixos, topos mais baixos. Então aqui a gente tem o topo mais baixo e os fundos sendo rompidos pelo candle de força aqui, certo? E agora aqui no finalzinho, agora são 5h30, a gente tem aqui esse topo mais baixo e esse fundo sendo rompido no candle de força aqui no par euro e yen, tá? Então, muito importante que você conheça esses tipos de leitura de mercado, porque realmente gera resultados para você. Então, olha só, se você gostou dessa aula aqui, dessa vez focando um pouco no Forex, 4PC é lindo no Forex também, assim como no mini índice e no mini dólar. Se você gostou disso daqui, eu tenho certeza que você vai gostar de técnicas e métodos muito mais completos e mais lucrativos para você operar o day trade de forma muito mais consistente e lucrativa. Se você gostou dessas aulas aqui da série Analista, eu tenho um convite para você. Quero te convidar para você participar do Workshop para Traders 2.0, que é aquele que eu falei lá no início desse vídeo. Até o dia 28 agora de fevereiro, você vai poder participar do Workshop 2.0 e receber de bônus o Super Game, que é um outro treinamento de bônus completamente grátis para você, se você adquirir o workshop até o dia 28. Se você tem exatamente 4 dias e algumas horas para poder participar dessa promoção, porque depois o Super Game vai sair da promoção e não vai ter mais como adquirir.
Então, 4 dias. Agora, se você quer realmente aumentar os seus resultados, gerar lucros de forma consistente, operar o mercado de cima a baixo, entendendo tudo que você precisa saber para poder gerenciar as suas operações, poder identificar o seu ponto de entrada de forma muito mais prática e fácil, tudo isso você vai encontrar no Workshop 2.0. Confere aqui o que você vai aprender nos módulos do Workshop para que você tenha certeza que essa é a melhor solução para você poder operar Scalper no Day Trade de forma muito lucrativa. Confere os módulos aqui. Então você vai dominar por completo a análise técnica para você operar e a leitura de candle para você gerar lucros rápidos e constantes aqui no mercado. Então são dezenas de técnicas em detalhes aqui no Workshop para Traders 2.0 para você saber aplicar e gerar resultados de forma simples, fácil e sistemática no mercado. Ele é todo dividido em módulos para que você possa absorver todas as estratégias e as técnicas e as aplicações de forma mais rápida e mais compreensiva. O módulo 1 você vai aprender leitura de candle e sinais de entrada que são altamente eficazes e muito lucrativos. Você pode perceber agora que em 2 entradas você teria ganho bastante dinheiro nesses exemplos que eu passei para você aqui da primeira aula do 10 vezes gains, mas dentro do workshop você vai ver coisas ainda mais avançadas e mais lucrativas e que são mais consistentes também. No módulo 2 você vai aprender estratégias para operações scalper, que são usadas pelos maiores traders do mundo. Você vai ver todos os detalhes de como aplicar cada uma delas para que você possa ter o desempenho que você está procurando no mercado, que é a consistência e segurança como trader. No módulo 3, você vai ver identificação de entradas fáceis e lucrativas. Os 3 primeiros módulos são focados para que você olhe para um gráfico, olhe para o mercado proativo que você está operando e saiba exatamente o que fazer, saiba aonde entrar, aonde sair, todas as estratégias e setups e técnicas que você precisa para fazer isso e ter um bom desempenho no mercado são ensinadas nos 3 primeiros módulos do Workshop para Traders 2.0. O módulo 4 a gente já vai estar focando em gerenciamento de trade. A gente já vai estar, depois que você abriu a sua operação, você precisa saber gerenciar ela, saber movimentar os seus alvos, o seu stop, para que você possa maximizar ainda mais a chance de efetivar um lucro naquela sua operação. Então, o gerenciamento de trade é extremamente importante para que você minimize todo o seu risco e aumente todo o seu retorno. E o 5º módulo, pullbacks e reversões, você vai saber exatamente como identificar ambos no mercado e como evitar entradas que acontecem no meio do caminho de um pullback, por exemplo, para não entrar justamente no momento que o mercado está indo para o lado contrário. Então, no pullback, nesse módulo de pullbacks e reversões, você vai ver exatamente como sempre ir a favor do mercado, a favor da força, para ter mais chances de acerto nas suas operações. Então, você também vai receber o Pro Trader, que é um e-book de 200 páginas como material didático. Esse e-book vai de bônus para você e dentro dele você vai ver tudo sobre candles, tudo sobre gerenciamento, trades e formas de maximizar as suas chances de gains no mercado. Você vai operar como um verdadeiro profissional depois que você passar por todos os módulos e todas as aulas do Workshop para Traders 2.0 e ainda ler todo o e-book de 200 páginas. É um material muito completo para que você realmente entenda tudo o que é necessário para ter resultado positivo no mercado. Você também vai receber de bônus a plataforma de treinamento, vai completamente de bônus para você ter o acesso à área de membros, com o login de membros e também ter acesso à plataforma onde todo o treinamento é passado. E você vai adorar esse bônus porque a plataforma é muito bonita e facilita todo o processo de aprendizado também. Então, o Workshop para Traders 2.0 ele está para um valor agora promocional de R$ 647. O valor original do workshop é R$ 997. Mas agora estou fazendo para uma promoção por 647 para que você possa tomar uma atitude e começar agora mesmo a aumentar os seus resultados como trader. Dando uma facilidade aqui para você e realmente vale a pena. Várias pessoas já fizeram e os resultados são constantes. Você também pode fazer, se você quiser, por 12 vezes de R$ 64,96, que fica super facilitada a forma de pagamento. Então você pode fazer tanto à vista como parcelado. À vista 647 ou 12 vezes de R$ 64,96. Comece agora o Workshop para Traders 2.0 e leve os seus resultados para o próximo nível. Garanta sua vaga agora aqui embaixo. Vamos nessa!